Nosso Deus é bom, amém? Nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é bom, perfeito para conosco. Quero ler alguns versículos da palavra de Deus, no Evangelho que escreveu Mateus. Amém? Mateus, capítulo de número 27. Glória a Deus. 27, 45. Amém? Mateus 27, 45. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. E estavam ali, olhando de longe, muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia para o servir, entre as quais estavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Amém? Glórias a Deus. Um texto que os irmãos conhecem muito bem e que nos fala dos últimos momentos de nosso Senhor, de nosso Salvador Jesus Cristo, enquanto estava ali naquela cruz. E esse texto, ele diz que a partir da hora sexta, talvez quem tenha uma tradução atualizada, mais moderna, vai dizer meio-dia. Amém? A minha é para lá de 1600, quando João Ferreira ainda era vivo. Então, ainda tem essa expressão, hora nona, hora sexta, mas era assim que os judeus mediam, era assim que eles calculavam as horas do dia, e assim foi escrito. Mas a Bíblia diz, irmãos, que enquanto Jesus estava ali naquela cruz, ferido, machucado, com dores, muitas coisas nós podemos imaginar, porque até o momento dele chegar àquela cruz, muitas coisas ele passou. O cordeiro, ele não foi sacrificado de uma hora para outra.
ao ser levado para o matadouro, ele não foi morto como uma ovelha, que de repente chegava ali e já era morto. A Bíblia diz que essa morte aconteceu aos poucos. Não foi de uma vez, foi aos poucos. Então, muito sofrimento, muitos ferimentos, muitos açoites, Jesus ele teve que enfrentar. Imagina Jesus ali na cruz, ensanguentado, machucado, cheio de feridas, e os mosquitos pousando nas suas feridas, e ele sem poder simplesmente tocar. Imagina, porque os açoites, irmãos, não era simplesmente apanhar e deixar vergões, não. Eram açoites que causavam ferimentos, ferimentos profundos, e ali estava Jesus. E como estava ali o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o Verbo encarnado, o Verbo que se fez carne. A Bíblia diz que a partir do meio-dia houve escuridão sobre a face da terra. E a palavra de Deus diz que até às 3 horas da tarde, essa escuridão tomou conta de toda a terra. É de se imaginar aqueles que estavam aqui nesse continente, num momento como esse. Porque esse foi um efeito global. A Bíblia não diz que aquilo foi um acontecimento local. Mas a palavra do Senhor diz que houve trevas sobre a terra. E quando a Bíblia diz terra, ela fala do mundo inteiro. E nesse momento, perto das 3 horas da tarde, a Bíblia diz que Jesus, então ele clama ao Pai, e ele diz, o texto diz que ele fala em aramaico, e quando as pessoas que estavam ali ouvindo ele, como não entendiam essa linguagem, esse idioma que era falado pelos judeus, eles não entenderam o que ele dizia. O texto diz que Jesus naquele momento ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? E olhando essa palavra, olhando o que Jesus um dia disse para os seus discípulos, dizendo, olha, vai chegar um momento em que todos vocês vão me abandonar. E mesmo que muitos diziam, Senhor, se for preciso, eu dou a minha vida por ti. E mesmo que todos te abandonem, eu continuo até o fim. Mas Jesus então ele diz, olha, vai chegar um momento em que todos vocês vão me abandonar. Mas eis que eu não estou só, porque o Pai está comigo. Naquele dia Jesus diz essas palavras. Mas aqui, meus irmãos, Jesus ele dá um grito, um brado. E nesse brado, ele diz para o Pai, Deus meu, por que me desamparaste? E aí é um desafio tentar explicar o que Jesus quis dizer. Mas, se nos lembrarmos que Jesus estava ali substituindo eu e você, nós entendemos o motivo dessas palavras. Se nos lembrarmos que Jesus ele tomou o nosso lugar, ocupando a nossa condição,
Porque a Bíblia diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus nunca havia cometido pecado algum. Não. Jesus nunca pecou. Mas Jesus assumiu um lugar que era meu e que era seu. O que Jesus estava passando ali era um lugar que eu e você deveria estar. E a Bíblia diz que o homem, por sua natureza, está afastado de Deus. O homem, na sua condição de pecador, ele está separado de Deus. E a Bíblia diz que ele assumiu o nosso lugar. Então, a demonstração do amor de Deus em prover um sacrifício perfeito para colocar ali, em nosso lugar, assumindo o nosso lugar, nos substituindo ali, é que se fosse eu e você morrendo naquela cruz, não teria mais jeito. É que se fosse qualquer um de nós ali naquela cruz, morrendo ali, não teria mais condições para nós. E é por isso então que Deus envia Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Na nossa condição, não teríamos condições de um dia ressurgir e ressuscitar. O pecado não nos daria essa condição. Mas ele, por não ter pecado, por nunca ter transgredido, ele pôde provar a morte. Ele pôde ficar 3 dias, mas ao terceiro dia ressurgiu. Ao terceiro dia, ele vence a morte. Ao terceiro dia, a morte não pôde mais contê-lo, porque ele não tinha pecado, não tinha erro, foi perfeito, continua sendo perfeito. As pessoas zombando dele naquela cruz, e alguns dizendo: olha, ele está chamando por Elias, vamos esperar, talvez Elias venha livrá-lo. Outros diziam: olha, se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz. As pessoas zombavam. Quem passava diante daquela cruz balançava a cabeça. Quem passava diante daquele espetáculo, vendo aquele homem desfigurado, e o profeta Isaías, 700 anos antes, dizendo: era desprezado, o mais indigno entre os homens, um homem de dores, um homem de quem as pessoas escondiam o rosto, não tinha parecer, não tinha formosura. Meus irmãos, tentem imaginar como estava ali o semblante de Jesus naquela cruz. Tenta imaginar como estava
espinhos apontados para dentro, o corpo todo ensanguentado, talvez os seus órgãos à vista, as pessoas olhando para aquele espetáculo e não podiam compreender que aquilo era a maior demonstração de amor já vista sobre a face da terra. Uma história, uma demonstração de amor semelhante a esta, nunca mais houve, nunca antes houve. E aqueles que desprezavam não conseguiram entender o que aquilo significava. Mas eu louvo a Deus, meus irmãos, porque nós não vimos, mas por graça de Deus nós cremos, por bondade de Deus nós acreditamos, porque talvez se nós estivéssemos ali diante daquela multidão, onde Pilatos chega, olha, quem que vocês querem que morra? Vocês querem que eu solte Barrabás ou rei dos judeus? Ah, irmãos, bom que nós não estávamos lá. Bom que nós não estávamos lá. Porque talvez nós estaríamos do outro lado. Porque talvez nós pediríamos para que Barrabás fosse solto e Jesus crucificado. Mas mesmo diante de tudo isso, Jesus já havia dito, olha, convém que tudo seja cumprido. As Escrituras precisam se cumprir. Eu vim para fazer a vontade de meu Pai. E a vontade de Deus para Cristo era essa, irmãos. A vontade de Deus para o seu Filho é exatamente essa: morrer, ser crucificado. Mas isso, Isaías também diz: o trabalho das suas mãos ele verá e ficará satisfeito. Quando ele chega naquele momento de dizer está consumado, Deus olha lá do céu e diz: estava satisfeito. A consumação trouxe satisfação ao nosso Deus. Por isso a Bíblia, ela diz que Jesus ele entrou uma única vez no santuário. Diferente dos judeus, diferente dos sacerdotes que todos os anos ministravam, todos os anos, o dia da expiação, todos os anos aquele ritual. A Bíblia diz que Jesus entrou uma única vez no santuário e efetuou uma eterna salvação para a nossa vida. Uma única vez. Um sacrifício que não precisa ser repetido. Uma única vez. E a palavra do Senhor diz que Jesus então ele clama com grande voz e entrega o Espírito. E após Jesus entregar o Espírito, eu fico imaginando, irmãos, aqueles que estavam ali no templo, que serviam no templo todos os dias, vendo aquela cena, aquele acontecimento, o texto sagrado dizendo que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Eu fico imaginando, irmãos, esse evento maravilhoso, um lugar totalmente restrito, exclusivo, onde o sumo sacerdote, uma única vez no ano, podia entrar, com sangue,
com campainha, porque se ele não fosse aceito, a glória de Deus fumegava ele. E a partir daquele momento em que Jesus, então, ele entrega o Espírito, a palavra do Senhor diz que o véu do templo se rasga, de alto a baixo, e aquele muro de separação já não existe mais. E o que isso significa para a igreja de Cristo hoje? Acesso à presença de Deus. Acesso. Por isso o texto sagrado diz, irmãos, que hoje nós temos acesso ao trono da graça. Portanto, cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hoje, a igreja de Jesus Cristo, ela tem esse privilégio. Jesus, ele tirou essa separação. Hoje nós temos acesso à presença de Todo-Poderoso. A morte de Jesus, irmãos, ela nos dá essa garantia. E foi algo que aconteceu naquele dia. Mas os milagres que aconteceram após a morte de Jesus não foi apenas isso. A Bíblia, ela diz que os sepulcros se abriram. E muitos santos que o que, irmãos? O que o texto diz? Muitos santos que dormiam. Irmão, crente não morre. Amém? Crente dorme. Tanto Mateus como Paulo, ele diz que o crente dorme. Nós não precisamos temer a morte. Nós não precisamos ficar com medo da morte. Porque a morte para o crente, irmãos, é passagem para viver eternamente com Cristo. Que negócio é esse? Nós queremos viver com Jesus, mas viver com Ele como? Quem aqui quer viver com Jesus? Alguns, hein? Está disposto a morrer, irmão? Não vai morrer não, você vai dormir. Amém? Você vai dormir, irmão. A morte para o crente é privilégio. A Bíblia diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. É privilégio para nós. E a Bíblia diz que quando Jesus então entrega o Espírito, muitos sepulcros se abriram, e muitos servos de Cristo que estavam ali dormindo, foram ressuscitados. Não dá para saber quem, irmãos, mas uma coisa eu sei, uma coisa eu posso imaginar. Será que eles ficaram felizes? Quem recebeu ficou, mas quem voltou eu acho que não. Se Jesus te chamasse, irmão, e depois te dissesse: volta lá, meu Senhor, a voltar para esse mundo, irmão. Se o desejo do crente é partir, estar com Cristo, sabe o que Hebreus diz, irmãos? Hebreus diz o seguinte: que muitas mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, mas a Bíblia diz que muitos não aceitaram o seu livramento, porque esperavam uma melhor ressurreição. A gente não quer ressuscitar para voltar dessa terra, não. Amém?
E a gente quer ressuscitar para estar lá. Para voltar aqui? Para voltar para essa terra, onde nós somos peregrinos. Mas a Bíblia diz que isso aconteceu. E se aconteceu, tinha um propósito. Nós não sabemos quem, nós não sabemos quantos, mas a Bíblia diz que eles saíram dos sepulcros. E depois da ressurreição de Jesus, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso aconteceu, irmãos. Nós não sabemos quem, mas aconteceu. Isso para mostrar a grandeza e o poder de Deus. Isso é para mostrar, irmãos, que para o servo de Deus, a morte não é o fim. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, fica tranquilo. Fica tranquilo. Aqueles que partiram com Cristo, irmão, está tranquilo. Amém? Se preocupa não. Deus enviou seu Filho ao mundo para nos dar a vida eterna. Um dia Deus vai nos chamar, a não ser pelo arrebatamento, seja individualmente, um dia Ele vai nos chamar. Mas não se preocupa não, irmãos. Deus não desampara o seu povo. Aqueles que creem em Cristo não vão perecer jamais. Porque nós cremos no que está escrito na palavra de Deus. Nós cremos que o nosso Jesus venceu a morte. Que Ele morreu. Mas Ele ressuscitou o terceiro dia. Não tenha medo de morrer, não, irmão. Não procura a morte também. Amém? Não procura a morte, não. O suicídio, irmão, não é para crente, não. Crente não precisa disso, não. Se Jesus te chamar, amém. Não procura a morte. Porque Deus também nos criou para vivermos. Amém? Então que Deus nos abençoe, irmãos. E saiba que o nosso Jesus venceu a morte. Ele está vivo para todo o sempre. Então não se preocupa não. A morte é um inimigo vencido. Jesus tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Está nas mãos dele, não se preocupe. Está nas mãos de Jesus. A Senhora agradeço a oportunidade em nome de Jesus.